Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos agora refletir um pouquinho sobre o segundo capítulo desta primeira parte do nosso tratado. Esse segundo capítulo é o mais extenso dos 3 capítulos dessa primeira parte. E ele tem como tema Maria no mistério da Igreja, né? A missão de Maria junto do povo de Deus. E o tema, então, desses primeiros parágrafos é colaboradora de Deus. No parágrafo 23, São Luís diz assim: Deus Pai juntou todas as águas e lhes chamou de mar. De igual modo, reuniu todas as suas graças e lhes chamou Maria. Então, podemos pensar que todas as graças que Deus assim quis derramar sobre a humanidade, sobre os seres humanos, sobre nós, humanos, Ele juntou em Maria. Então, Maria tem a plenitude de todas as graças que Deus criou. Veja só, né? O próprio São Luís, então, ele testifica nesse parágrafo. E é bom a gente lembrar que esse livrinho ele passou por vários estudos da igreja e naquela época, quando esse livro surgiu, né, a igreja então colocou esse livro para observação, muitos doutores, muitos sábios leram, releram, estudaram, para ver se tinha alguma coisa contra a doutrina da igreja. E foi declarado que não, que esse livro, tudo que esse livro nos ensina, está completamente de acordo com a doutrina da igreja. Então, é importante a gente entender isso, porque algumas passagens que estão nesse livro pode colocar a gente meio que em dúvida se realmente eu posso crer ou não, mas a igreja nos dá essa certeza de que tudo que está escrito aqui está de acordo com a doutrina da igreja. Então, nesse parágrafo diz, né, que Deus reuniu todas as graças e colocou em Maria. Então, significa que se a gente quiser viver na graça e buscar as graças que vêm do alto, devemos estar próximos dela. No parágrafo 24, o parágrafo 23 falou de Deus Pai. O parágrafo 24 vai falar agora de Deus Filho. Deus Filho comunicou à sua mãe tudo o que adquiriu pela vida e morte, os seus méritos infinitos e as suas admiráveis virtudes. Tornou-a tesoureira de tudo o que o Pai lhe deu como herança. Olha só então o que nos diz aqui, que Jesus então reuniu aqui, adquiriu todas as virtudes que ele adquiriu durante a sua vida e com a sua morte ele depositou em Maria, né, os méritos infinitos de tudo aquilo que ele fez, né, suas admiráveis virtudes. Maria se tornou a tesoureira, significa que quando a gente precisa e quer e deseja uma virtude, podemos encontrá-la em Maria. E quanto mais próximos de Maria nós estivermos, mais fácil para nós também será a prática das virtudes. E aí a gente pode pensar em tantas virtudes, como a virtude da paciência, a virtude da humildade, a virtude da docilidade, da disponibilidade, a virtude do silêncio. Todas essas virtudes, elas são importantes para quem quer buscar a santidade, quem quer buscar realmente um compromisso sério com Deus, né? Então, quanto mais próximas de Jesus nós estivermos,
mais fácil será para nós também a prática das virtudes. E no parágrafo 25, então, diz sobre o Espírito Santo. Deus Espírito Santo comunicou a Maria, sua fiel esposa, os seus dons inefáveis. Escolheu-a para despenseira de tudo quanto possui, de forma que ela distribui a quem quer, quanto quer, como e quando quer, todos os seus dons e graças. Então, olha só o que diz aqui, que o Espírito Santo, então, depositou em Maria todos os seus dons, todos os dons do Espírito Santo. E a gente sabe que a igreja, ela estipula 7 dons do Espírito Santo que todos nós recebemos no dia do nosso batismo, né? Que são os dons de santificação. E para quem não conhece, quem não lembra, é bom a gente dar uma lembradinha nesses dons, né? O dom da ciência, da sabedoria, da fortaleza, do conselho, da piedade, do temor a Deus, né? O dom do entendimento. Esses 7 dons, o Espírito Santo concedeu a Maria em primeiro lugar. Então, ela é a dispenseira desses dons. Significa que se nós quisermos vivemos a plenitude desses dons de santificação na nossa vida, podemos encontrá-los em Maria. Quanto mais próximos de Maria, quanto mais a gente estiver junto de Maria, buscando a intercessão de Maria, mais plenos, mais cheios do Espírito Santo, nós também estaremos. E mais desenvolvidos dentro de nós eles estarão também, porque eles já estão dentro de nós. O Espírito Santo já está em nós com todos os seus dons, mas às vezes está dentro de nós escondido, adormecido e precisa ser acordado, né? E o auxílio da Virgem Maria pode nos ajudar, ela pode nos ajudar a acordar os dons do Espírito Santo. No tópico influência materna de Maria, qual é a influência materna de Maria nas nossas vidas, né? No parágrafo 27 diz assim: visto que a graça aperfeiçoa a natureza e a glória aperfeiçoa a graça, é certo que nosso Senhor no céu é ainda tão filho de Maria como o foi na terra. Veja que lindo isso. Visto que a graça aperfeiçoa a natureza. A graça de Deus, ela vem até nós para nos aperfeiçoar a nossa tendência ao pecado, a nossa tendência às coisas ruins e negativas próprias do ser humano, né? O ser humano, ele tem dentro de si a raiz do pecado original. E a gente tende com mais facilidade para o mal, para o pecado, do que para o bem. Isso é muito evidente, né? Se a gente parar para pensar um pouquinho, nós estamos muito mais inclinados para fazer o mal no nosso dia a dia do que para fazer o bem, né? A nossa língua está mais inclinada a falar coisas ruins do que falar coisas boas. Nós estamos mais dispostos muitas vezes a fazer coisas não tão boas que aquelas que realmente agradam a Deus, né? E essa nossa tendência da natureza, ela vai ser aperfeiçoada através da graça que vem do alto. Por isso a gente deve participar e receber os sacramentos, continuar uma vida de oração, nunca abandonar, né, a presença, a nossa presença na comunidade, para que a gente possa crescer na busca da graça e aperfeiçoar a nossa natureza através dessa busca constante da graça de Deus, na vida de oração, na vida sacramental. Isso significa, né, buscando Jesus na Eucaristia, na confissão. E aí, aperfeiçoando essa natureza, né? E aí diz o parágrafo, e a glória aperfeiçoa a graça. Então, a glória, que é aquela que nós um dia vamos receber no céu, essa então vai aperfeiçoar a graça que nós alcançamos sobre essa terra. E aí então, veja só, é certo que nosso Senhor no céu é ainda tão filho de Maria quanto o foi na terra. Então, se na terra, sobre essa terra, Jesus foi filho de Maria e submisso, obediente a Maria, muito mais agora que está no céu, porque a glória do céu aperfeiçoa a graça.
E Jesus aqui sobre essa terra, ele foi humano sim, mas ele foi todo completamente cheio da graça. E essa graça foi então aperfeiçoada na glória do céu. Vejam só, se aqui na graça e na vida humana que ele tinha, ele foi obediente a Maria, submisso a Maria, muito mais agora no céu, onde ele está glorificado. E aí podemos pensar, né? Se Jesus, ele, filho de Deus, é também obediente a Maria no céu, quantas graças Maria pode nos alcançar, intercedendo por nós, orando por nós, junto a seu Filho Jesus. Se ela fez isso aqui sobre essa terra, pedindo pelas pessoas, clamando pelo auxílio, né, de Jesus a muitas pessoas, imagine então o que ela pode fazer por nós agora que está junto a Jesus no céu. E continuando no parágrafo 27, diz assim: as suas orações e súplicas são tão poderosas junto de Deus que equivalem sempre a ordens junto de sua majestade. Vejam só o poder da oração de Nossa Senhora, né? De suas orações e súplicas, elas são tão poderosas junto de Deus que equivale sempre a uma ordem junto da sua majestade. O que Maria pede a Jesus é como se fosse uma ordem dela para ele, né? E então, quando a gente se submete, se coloca na presença de Maria para pedir qualquer graça, Maria leva esse pedido a Jesus. Essa súplica, essa oração que ela faz diante de Jesus é poderosa. Jesus só não vai conceder essa graça para nós se realmente essa graça que nós estamos pedindo não é para o nosso bem. Porque muitas vezes a gente pede graças a Jesus por intercessão da Virgem Maria e essas graças elas podem demorar para chegar até nós. Ou às vezes elas podem nem chegar. E aí, por que isso acontece? Porque às vezes nós pedimos errado, porque às vezes ainda não está no momento de receber essa graça. E Jesus quer nos preparar ainda mais para receber essa graça, ou Ele quer nos ensinar alguma coisa a mais, Ele quer talvez aumentar a nossa fé com esta situação que estamos vivendo. Mas todas as vezes que a gente pede uma graça à Virgem Santíssima, ela vai levar até Jesus. E esse pedido dela a Jesus é como se fosse uma ordem. E o próprio tratado nos dá o exemplo da intercessão de São Moisés, né? Um dos patriarcas da nossa igreja, né? Moisés, um dos primeiros homens de fé do Antigo Testamento. Moisés, ele intercedeu pelo povo, olha só. Moisés deteve tão eficazmente a ira de Deus contra os israelitas que este Altíssimo e infinitamente misericordioso Senhor, não lhe podendo resistir, pediu-lhe que o deixasse encolerizar e castigar aquele povo rebelde. Então, Moisés intercedeu. E a intercessão de Moisés junto de Deus, junto do próprio Deus, fez com que a ira, cólera de Deus sobre o povo de Israel que estava cometendo erros e pecados diminuísse, né? Então, e Moisés era um homem de fé, ele era um homem de fé, mas era um homem pecador como todos nós. Então a gente pode imaginar mais uma vez o tamanho da poderosa intercessão da Virgem Maria, que é toda santa, que sobre essa terra não teve pecado algum, ela é imaculada, né? Assim nos testifica a igreja, assim nos dá a igreja esse dogma da Imaculada Conceição, ela não teve nenhum pecado. E imagine então como é esta súplica dela, desta mãe imaculada, cheia de graça, santa,
diante do seu Filho Jesus, que tudo pode, porque Ele é Deus e tudo Ele pode realizar. Tenhamos esta certeza da poderosa intercessão da Virgem Maria sobre as nossas necessidades. Né? Se você está passando por momentos difíceis, talvez de doença, talvez momento difícil na família, problemas na família, de desordem, talvez de discórdia, divisão, pede a ela uma graça, pede a ela esta graça, porque ela vai levar ao coração de Jesus. E se for da vontade de Jesus, Ele vai te conceder estas graças. Ele vai nos conceder estas graças. Preparemos o nosso coração para esta linda consagração, para que a gente tenha o nosso coração todo dela, para que o nosso coração, a nossa mente, as nossas atitudes, as nossas ações sejam todas com Maria, em Maria, por Maria, para alcançar o coração de Jesus, que tudo pode realizar na nossa vida. E nesse tópico que tem o tema Sinal da Verdadeira Fé, lá no parágrafo 30, diz assim: todos os verdadeiros filhos de Deus e predestinados têm a Deus por Pai e Maria por Mãe. E quem não tem Maria por Mãe, não tem Deus por Pai. Então aqui, vejam só o que São Luís nos diz. Se nós temos a certeza que Deus é nosso Pai, que nós temos um Pai no céu, nós também devemos ter a certeza de que nós temos uma mãe. E se nós não considerarmos Maria como nossa mãe, nós também não podemos considerar Deus como nosso Pai. Veja como isso é profundo, porque se Jesus teve um pai e teve uma mãe, Jesus, Filho de Deus, como que nós, na ordem da graça, do alto, do céu, na vida celeste, na vida espiritual, como nós também não teríamos um pai e uma mãe? Pai e mãe que são perfeitos, porque Deus é perfeito e Maria foi levada a esta perfeição já aqui nessa terra, né? Então nós temos que ter essa certeza. E, é claro, com todo respeito, quem assim não crê em Maria, né? Mas quem não tem ela como sua mãe, como os nossos irmãos, né, evangélicos, mas nós devemos ter essa certeza de que ela é nossa mãe. E a mãe é sempre aquela que intercede pelos seus filhos. A gente pode tomar como exemplo nós como mães, né? Muitas vezes a gente toma as dores dos nossos filhos e às vezes até chega a conversar com o marido e tal, para quem sabe dar uma amenizada em alguma situação, não é assim? Aqui em casa também funciona assim. Também é assim com Maria, porque ela é nossa querida mãe, mãe que está no céu. E nesse parágrafo 30 ainda diz assim: o sinal mais infalível e certo para distinguir um herético, um homem de má doutrina, um réprobo, de um predestinado, é que o herético e o réprobo não têm senão desprezo ou indiferença pela Santíssima Virgem. Olha aqui o que está dizendo, que todos aqueles que são predestinados a um dia estar no céu, na vida eterna, na vida da glória com Jesus, ele tem Maria como mãe e ele admira e ele não é indiferente a Maria. Já aqueles que são os heréticos, o que significa herético? Heréticos são aqueles que não aceitam as doutrinas da igreja e criam heresias, criam outro tipo de pensamento, outro tipo de doutrina, né? A gente pode então dizer que a origem, por exemplo, da linha protestante dentro do cristianismo nasceu de uma heresia, porque, né, Lutero não aceitou alguns pontos da nossa doutrina e ele então quis se separar. Aí nós temos uma heresia, herético.
Então quer dizer que, veja, a diferença entre os predestinados e um herético, aquele que não aceita a doutrina da igreja e cria uma outra doutrina, cria um outro conceito, é justamente essa. Os predestinados aceitam Maria como mãe, e os heréticos, ou réprobo, que também é aquele que se afasta das verdades de Deus, né? Ele meio que se revolta ou se revoltou contra aquilo que a própria igreja nos ensina. Então, se nós somos os predestinados, nós devemos ter Maria como mãe e amá-la e admirá-la e aceitar que ela está no céu intercedendo por nós. Continuando assim, no tópico Mãe da Igreja, lá no parágrafo 32, diz assim: ora, se Jesus Cristo, cabeça da humanidade, nasceu dela, também os predestinados, que são os membros dessa cabeça, devem, por necessária consequência, nascer dela. Veja só, Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Lá em Colossenses, eu quero ler só esse versículo para vocês. Em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 18, diz assim: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Jesus é a cabeça da igreja. Nós somos o corpo. E aí eu digo para você, né? Meio que seria impossível nascer somente a cabeça de uma pessoa, de uma mulher, e o corpo nascer de outra. Impossível, seria uma aberração. Não é assim na natureza? Então, na ordem da graça, a mesma coisa, né? Se Jesus, que é a cabeça da igreja, nasceu da Virgem Maria, o corpo de Jesus, que somos todos nós, que é a igreja, e nós fazemos parte da igreja, também deve nascer de Maria. Então, Maria é a mãe da igreja, é nossa mãe. E disso a gente não pode ter dúvidas, né? Porque Maria gerou Jesus, Filho de Deus, no seu ventre. E ela também quer gerar cada um de nós na graça. Ela quer nos gerar para a vida eterna, para a vida no céu, para a vida espiritual em plenitude. Vivem nesse mundo escondidos no seio da Virgem Maria, diz no finalzinho do parágrafo 23. Todos nós devemos viver escondidos no seio da Virgem Maria, porque somos todos filhos desta mãe que gerou Jesus como cabeça e nós como o seu corpo. E para finalizar, então, o tópico modelo da igreja. Maria é o modelo por excelência da igreja e de todos aqueles que querem viver a plenitude da igreja. Então, no livro, no parágrafo 34, São Luís diz assim: reproduz-te, pois, nos meus eleitos, para que eu possa ver neles com agrado as raízes da tua fé inquebrantável, da tua humildade profunda, da tua mortificação universal, da tua oração sublime e a caridade ardente, da tua firme esperança e de todas as tuas virtudes. Mais uma vez, então, aqui ele toca no poder das virtudes, Maria como modelo e exemplo de virtude para cada um de nós. Lembrando que não existe vida de santidade, não existe vida com Deus sem a prática das virtudes. Todas essas virtudes citadas, A fé, a esperança, a caridade, a humildade, a mortificação, a oração, todas essas práticas são as virtudes que são necessárias para todos nós que queremos realmente viver na graça, viver com Jesus e agradar também o coração dele e receber dele todas as graças que precisamos. E lá no finalzinho, no parágrafo 36, então finaliza assim: uma das maiores razões por que o Espírito Santo não opera agora maravilhas retumbantes nas almas é porque não encontra nelas uma união bastante íntima com a sua fiel e indissolúvel esposa.
Olha só, veja só. Se você quer que o Espírito Santo haja em você, se você quer ter a unção do Espírito Santo, se você quer ter uma vida profunda profunda comunhão com o Espírito Santo, que é sabedoria infinita, ele não age na nossa vida, por quê? Porque ele não encontra em nós a presença de Maria. Então quer dizer que quanto mais a gente se aproximar de Maria, que é a esposa do Espírito Santo, mais o Espírito Santo vai agir em cada um de nós. Mais ele vai agir. E aí aqui fica esse lembrete, porque nós que participamos, né, de tantas pastorais e tantos movimentos, às vezes a gente deseja uma maior unção do Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos conduza, a gente deseja sabedoria, a gente deseja a luz do Espírito Santo. E às vezes ele não pode agir em nós, por quê? Porque ele não encontra em nós a sua esposa, que é a Virgem Maria. Ele não encontra em nós a semelhança com a sua esposa, que é a Virgem Maria. Então aqui está todo o segredo para a gente ser ungido verdadeiramente pelo Espírito Santo, para a gente falar, para a gente poder evangelizar, para a gente poder realizar grandes obras em nome do Senhor Jesus, na unção do Espírito Santo, é a gente se aproximar cada vez mais da Virgem Maria, nossa mãe. Quanto mais próxima dela, que é a esposa do Espírito Santo, mais ele vai nos usar, mais nós seremos instrumentos poderosos do Espírito Santo na vida de outras pessoas. Então fica aqui nesse momento, para finalizar esse nosso vídeo, esse alerta e esse convite. Nos aproximemos cada vez mais de Maria, para que o Espírito Santo possa nos ungir e nos usar como instrumento poderoso dele na vida de outras pessoas. Oremos juntos para que isso venha acontecer. E por isso eu te digo, não desista dessa consagração, não desista desse caminho tão lindo que é se assemelhar à Virgem Maria. Nas nossas fraquezas, a gente sabe, nós somos limitados, na nossa humanidade fraca, mas se a gente fizer o nosso pouco, se a gente fizer com amor aquilo que a gente pode, aquilo que a gente realmente tem capacidade, ela vai nos ajudar. E com o auxílio dela, o Espírito Santo também vai usar de nós para levar as mensagens de Deus, o amor de Deus, a muitas outras pessoas e principalmente no meio da nossa família, para aqueles que a gente ama e que a gente precisa ser instrumento de Deus. Rezemos juntos? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.